O Holocausto foi, sem dúvida, uma das histórias mais cruéis e nefastas da história da humanidade. Por conta disso, a história deve ser sempre lembrada para que novos episódios de tirar a vida das pessoas não ocorram mais. Por conta disso, essa história está sendo contada aqui neste livro, A Vida Após o Holocausto, que relembra a história de Andor Stern, um brasileiro judeu que viveu muito desse período. Mas para falar mais desse assunto, estamos aqui com o autor do livro, o Gabriel Davi Perim. Gabriel, conte o que foi a vida do Andor neste período do Holocausto e o pós-Holocausto. Andor Stern é um brasileiro, nascido em São Paulo, e ele vai passar a infância dele na Hungria. O pai era médico, trabalha aqui em São Paulo, depois transfere-se para a Índia, e depois da Índia, com o término do contrato, a família resolve retornar para o país de origem, que é a Hungria. Lá na Hungria, o Andor vai viver o antissemitismo latente e o preconceito que era comum já naquela época na Europa sobre os judeus. As coisas começam a ganhar uma outra dimensão com a ascensão de Hitler ao poder e, consequentemente, aquele ódio que existia na sociedade se torna uma política de Estado. Andor, primeiramente por ser brasileiro, isso já no período da guerra, o Brasil declara guerra à Hungria, a Hungria era aliada dos alemães. Andor acaba sendo preso no campo de internação. Depois, na medida em que a guerra avança, Hitler então ocupa a Hungria e Andor, junto com a família, é levado para o campo de Auschwitz. O campo de Auschwitz era um campo de extermínio. Lá, a maior parte da família do Andor foi exterminada, e Andor, então, por ser ainda jovem, acaba tendo sua vida preservada, mas vai viver como escravo dos nazistas até a sua libertação. Próximo de completar 17 anos de vida, ele é libertado. Toda essa história de prisioneiro dos campos de concentração, eu relatei no meu primeiro livro, Uma Estrela na Escuridão. Ali eu conto a trajetória desse judeu brasileiro vítima do Holocausto. E nesse pós? E nesse segundo volume da obra de Andor, eu vou falar sobre a vida dele depois da libertação, a partir da sua chegada ao Brasil no ano de 1948 até a sua morte no ano passado, em 2022. Então eu pude contar um pouco mais sobre o que é viver, o que é ter sido vítima do Holocausto sem nunca ter saído dele. Toda a vida do Andor foi em função daquilo que ele viveu no Holocausto. E falar um pouco sobre isso, como você abriu muito bem no programa, é falar sobre o dia a dia que a gente vive, repleto de preconceitos e ódio. Por que você menciona assim na obra a questão de holocaustos que nós vivemos sem ser propriamente o holocausto físico que conhecemos? A gente costuma, como professor de história, historiador, a gente costuma sempre revisitar o passado e falar desse grande evento que foi o Holocausto, retratado nos filmes, nos livros, nas séries, nos documentários. Mas a gente não pode esquecer que esse Holocausto, que existiu por causa de uma política destrutiva e ignorante, que foi a política nazista, ela nasce do ódio diário, daquele ódio que já existia dentro da sociedade europeia naquela época. Hitler não inventa o ódio aos judeus, o preconceito, o racismo já existia. Ele transforma esse ódio numa política de Estado. Então isso serve de alerta para o nosso dia a dia, para o nosso momento presente, né, do nosso pequeno holocausto que a gente vive, ou seja, às vezes daquela briga no trânsito, daquele bullying na escola, daquele racismo que muitas vezes passa despercebido, para que a gente não transforme isso, né, em algo muito maior e danoso para a humanidade, como foi o Holocausto. No dia 16 de setembro, um sábado, a partir das 16 horas, nós estaremos num evento aberto na Pinacoteca Benedito Calixto para receber a todos que querem conferir a história do brasileiro judeu sobrevivente a essa grande tragédia da humanidade. Muito bem, esta aqui, a publicação da Vida Após o Holocausto. Vale a pena realmente conferir, é uma história sensacional, relembrando o que foi o Holocausto para que nós não executemos atos tão cruéis assim.